Olá, gente! Bom dia! Segunda-feira maravilhosa, iluminada, que possamos todos estar com muita paz, muita saúde, muita tranquilidade e dizer para vocês que vacina já, porque uma espetadinha não dói nada. E se a gente não se espetar, não vai poder sequer pensar em aproveitar. Portanto, vamos dar uma espetadinha que vai estar tudo certo. Lu, que bom te ver, quanto tempo, como que foi esse final de semana? Um likezinho para você, muito obrigada aí por você passar correndo, mas sei que você tá com pressa, que tá na hora de trabalhar, né? E afinal de contas você e Mônica Patrícia são funcionárias padrão. Eu fico assim lisonjeada a maneira pela qual vocês conseguem se, vamos dizer assim, se arquitetar, né, no trabalho, enfim. Costuma-se dizer que quem trabalha que tem razão, e vocês certamente terão que ter todas as razões possíveis, né, para poder aí desempenhar bem suas tarefas, né? Meu Deus, são as trabalhadoras do Brasil. Legal. Bom, tudo bem? Tudo tranquilo? Bom trabalho para você, boa semana e, como sempre, muito obrigada aí pela ajuda que você me deu para a gente poder adquirir aquele produto aí. Bom, tem que deixar gravado hoje porque as pesquisas com relação aos presidentes notáveis, por conta do nosso trabalho do Centro de Ensino, Estudos e Pesquisas, né, o qual eu assumo essa presidência, nós temos assim várias e várias pesquisas, né, feitas, no caso, encomendadas, e nós estamos como foco os 4 presidentes aí do Brasil, que foram considerados assim os elementos que deram novos rumos à história, né? Na qualidade de colunáveis presidentes. E nós já falamos de Getúlio Vargas, falamos de Juscelino Kubitschek, hoje estamos falando de presidente Figueiredo e provavelmente estaremos falando aí na próxima semana de Luiz Inácio, né? Consequentemente, esses 4 pilares, porque na verdade, Nilza, grande beijo, Alessandro Mogin já falamos de manhã, a gente fala toda hora, a gente já falou de madrugada, meu Deus, ele é um amante incondicional. Carlinha, abre o teu olho, hein? Daqui a pouco ele vem embora pra cá, porque a gente fala manhã, tarde, noite, na madrugada, mas o carinho é muito grande, um grande abraço. Voltando aqui, eu nesse momento, com essa pesquisa, eu acho que são 4 pilares, né, na presidência do Brasil. Renato 01 da Lins Imperial, lembrança pessoal da Lins, ao presidente, ao vice-presidente, você, meu carinho eterno, me abandonou, me desprezou, mas tá tudo certo, né? Dom Chico, né? O dono da DC Miriti, o homem que sabe tudo, né? De carnaval, em especial na Baixada, porque assim o príncipe Charles o elegeu. Hoje eu não sei se é porque é segunda-feira, né? Eu tô assim muito em paz comigo mesmo, tá tudo certo, né? Então eu acho que hoje eu tô bem pra caramba. Às vezes um pouquinho de dor no braço, né, com a asa quebrada, mas tá tudo certo. Quelimar, de Becos e Vielas, há sempre um artista na favela, a doação para as meninas que está fazendo curso de manicure está à sua disposição lá na escola, na minha escola, e você já justificou que não pôde encontrar comigo na sexta-feira, mas já está lá à sua disposição o material para que a gente possa ajudar essas meninas a buscar um emprego no mercado de trabalho mais capacitadas, né? E eu sei que você está fazendo esse curso lá de manicure e a nossa colaboração, o Centro de Estudo, Ensino e Pesquisa, na medida do possível, uma pequena colaboração, uma pequena doação, mas o que a gente quer mesmo é fazer o nosso país muito, muito melhor. Então, passando aí vamos dizer assim, nesse turbilhão de dados de presidenciáveis, esses 4 mudam um pouco a história, vamos dizer, a trajetória do nosso país.
Getúlio Vargas, ele traz na sua essência uma atitude de ditador autoritário. Consequentemente, ele volta e traz para si todos os holofotes, fazendo com que as pessoas o tenham como o Todo-Poderoso. Qualquer semelhança é mera coincidência, porém tem uma outra trajetória, né? Depois de Getúlio Vargas, nós temos JK, que implementa o até então já solicitado anteriormente, que era fazer do Planalto a capital do Brasil. Então, assim, se construiu Brasília, e ele permite, assim, que este progresso fique sedimentado. Foi um presidente, digamos, de algumas falas, alguns discursos, mas sem sombra de dúvida, na sua essência, ele deu a sua contribuição. Um médico, uma criatura que desde quando buscou os bancos universitários, ele já tinha junto dos seus amigos uma liderança, e liderança essa que a todo momento ele estava em um cargo político, até que o convidam, né, para sair do país na porta dos fundos, como acontece às vezes com as pessoas que são bem intencionadas, né? Hoje nós vamos falar de Figueiredo, porque Figueiredo não é surpresa de ninguém, que ele foi o último presidente num processo de ditadura, e uma pessoa que usou talvez o texto mais coerente que eu já pude ouvir, que foi o seguinte: estão solicitando tanto uma democracia, porém, quando com elas estiverem, não saberão o que fazer com ela. Então, fato concreto. Se lutou tanto, se pediu tanto uma democracia, tanto, e aí o que acontece? Agora nós estamos vendo quase que sair de nossas mãos aquela tão sonhada, tão solicitada democracia, né? E depois disso, depois Figueiredo, que consegue alforriar, né, o indivíduo, quando eu digo alforria, porque você sai de uma ditadura e chega num momento de alívio, mas esse alívio custou muito, foi muito problemático, tivemos várias pessoas perdendo suas vidas, vários familiares não sabendo dos seus parentes, enfim, foi um processo, foi um parto doloroso, né? Então, e o quarto presidente, assim dizendo, que compõe esse nicho aí, que a pesquisa foi solicitada, nós temos o nosso presidente Lula, que também criou aí algumas bases que para uns a base foi coerente, para outros foi insatisfatória e para uma boa parte, às vezes até inconcebível, né? Então eu posso garantir a vocês que é entendível, através da pesquisa, que esses 4 presidentes, eles deram, através da sua forma de gerenciar o Brasil, elementos totalmente diferenciados. É só observar que Getúlio Vargas, JK, Figueiredo e Lula são 4 pessoas que, na realidade, tiveram performance totalmente diferentes e que administraram o Brasil, onde criou-se histórias revelando como figuras, vamos dizer assim, diferenciada na sua forma de presidir o nosso país, né? Josiana, grande beijo para essa criança, grande abraço para o seu esposo e espero que você esteja bem, que tudo esteja nos seus conformes. Bom, vamos falar de João Batista Figueiredo, né? João Batista nasceu em 1918 e faleceu em 1988. Foi o último general a ser presidente durante o período da ditadura que ocorreu no Brasil, de 1964 a 1985.
Governou entre 15 de março de 1979 até março de 1985 e foi o responsável por consolidar a abertura política do país através da lei da anistia e das eleições diretas para o Congresso e os governos do Estado. Então, quer queira, quer não queira, na história nós temos aí uma figura que realmente vale a pena dele sabermos. João Batista ele nasceu em 15 de janeiro de 1918, aqui na cidade do Rio de Janeiro. Filho de militar, cursou, sem sombra de dúvida, todas as escolas militares, né? Aqui, lá em Porto Alegre e aqui na Escola Militar de Realengo, que hoje está sediado o Colégio Pedro II, lá na Praça do Canhão. Pois é. Foi o primeiro aluno da classe, né? E por conta do seu desempenho, recebeu como homenagem o espadachim. E quem o entregou foi nada mais, nada menos do que Getúlio Vargas. No Exército, ele foi instrutor de cavalaria, passou pelas Agulhas Negras e cursou a Escola Superior de Guerra, né? Bom, era um bom vivan, isso a gente não tem dúvida. Acontece que as atividades diplomáticas de João Batista Figueiredo contribuíram para que ele chegasse ao poder de forma, vamos dizer assim, mais rápida, né? As primeiras missões ocorreram em 1955 e 1958, quando integrou a missão militar do Brasil para a instrução do Exército do Paraguai. Depois, ele atuou, não poderia ser diferente, no Conselho de Segurança Nacional e no comando do Estado-Maior do Exército. Isso durou 3 anos. Ele foi de 1961 a 64. Igualmente, foi um dos membros da Secretaria-Geral do Conselho de Segurança Nacional do governo do nosso Jânio Quadros. Na esfera pública, apoiou o movimento militar que levou à derrubada do presidente João Figueiredo e que deu início a uma ditadura que terminou somente em 1985. O primeiro cargo governamental exercido durante o período ditatorial foi o comando do SNI, Serviço Nacional de Informações, durante o ano de 1964 e 1985. Quando se falava de SNI, não tinha indivíduo que não tremesse, porque nessa época a coisa era muito mais severa, muito mais rígida, né? Comandou também a Força Pública de São Paulo durante 1967 e 69. No primeiro regimento de cavalaria das guardas, lá estava ele como chefe do Estado-Maior no ano de 1969. Nos anos seguintes, fora chefe de gabinete militar, quase sempre, né? Por ser um grande militar, dentro do seu campo de atuação, ele era uma figura que tinha representatividade e, consequentemente, ele foi chefe, né, do gabinete militar do presidente Garrastazu Médici durante todo o tempo em que ele ficou no comando. E foi empossado ministro-chefe do SNI no governo Ernesto Geisel. Em 1977, ele passou a ser o general João Batista Figueiredo. 2 anos depois, olha aí, a coisa passa, né? Por meio de eleição indireta que lhe garantiu 355 votos, chegou então Figueiredo à nossa majestosa condição, né? De aceitá-lo obrigatoriamente como presidente do Brasil. A fim de mostrar que o governo militar estava chegando ao fim, Figueiredo promulgou várias leis que iriam favorecer a volta dos civis ao poder. Ou seja, não há como, na história do Brasil,
não ovacionar este presidente. É claro que nós entendemos perfeitamente bem que quando se fala de militar, as pessoas às vezes criam estereotipos, né? E fazem avaliações que nem sempre são compatíveis com a realidade. Eu acho que o militar, por si só, ele já traz na sua estirpe a condição de ser uma figura altamente disciplinada. E nós acabamos por entender o quê? Que na maioria das situações, né, na maior parte das situações, diga-se melhor, as pessoas não são muito chegadas ao processo disciplinar. E talvez por essa razão exista uma resistência quando se fala em militarismo. Bom, o governo do Figueiredo foi caracterizado pelo processo de abertura lenta e gradual da política. Isto queria dizer que todo o transcurso foi controlado pelos militares. Bom, na política, a abertura política ela esteve entre os principais vamos dizer assim, os principais compromissos assumidos por João Batista, que o tornou uma figura diferenciada, não só na condição de presidente, como de militar. Durante a sua gestão, ele promulgou a Lei da Anistia e que essa lei foi aprovada exatamente em 1979, em que os perseguidos políticos puderam retomar né, a sua vida no Brasil e retornarem também por conta daqueles que estavam no exílio e voltar para a sua pátria é, sem sombra de dúvida, um ponto alto na vida de todos nós. Eu costumo sempre dizer que o melhor lugar para vivermos é o lugar em que nascemos. Às vezes as pessoas saem, e eu ouço muito, né, as pessoas dizerem: eu quero ir para Paris, eu quero ir para Nova York. Estados Unidos, então, parece que boa parte do brasileiro acha que o melhor lugar, e para dizer que é importante, tem que sair daqui e ir para os Estados Unidos. Assim eu ouvi, hoje já não, muitas pessoas dizer que vou viajar, vou para o exterior. Já sabia que ia para os Estados Unidos, né? E eu acho que até passear é viável, conhecer novas culturas, mas no fundo, o nosso porto seguro é o lugar onde a gente nasceu, é o lugar onde as nossas raízes estão sedimentadas. Então, eu entendo assim. Por mais que se viaje, por mais que conheça várias culturas, mas no fundo, como é bom chegar à nossa casa, né? Como é bom a gente chegar no aeroporto internacional e sentir o cheiro de Brasil, em especial de Rio de Janeiro. Aí parece que muda tudo, parece que a gente ficou 100 anos fora. Sem contar que tem dias que você está fora e aí você abre uma janela, vê a margem do Rio Sena, ou quando não, vê o Rio Pacaraí, ou seja, vê aquele jardim maravilhoso, dá uma volta, né? Mas você para e diz: bom mesmo é meu Brasil, bom mesmo é aquele sol maravilhoso, né? Aquela praia, aquele mar que nos acalma, enfim, tudo isso é Brasil, né? Pois é. Bom, acontece que com o presidente Figueiredo, o processo da democratização passava ainda por uma garantia de pluralidade partidária. Até então, o Brasil vivia uma forma, vamos dizer assim, de duplo processo em que os partidos ficavam entre o sim e o não. E esse sim e o não era, de um lado, a Arena, que era a Aliança Renovada Nacional, e do outro, o MDB, que era o Movimento Democrático Brasileiro.
Com a abertura política, nós tivemos aqui uma boa parte, né, de contribuição de propostas políticas, redundando assim em vários partidos políticos. E aí aparece o PSD, o PMDB, o PP, o PTB, o PDT e o PT, que fora fundado pelo ex-presidente Luiz Inácio da Silva. Na própria gestão de João Batista Figueiredo, foi aprovado o projeto que garantia o voto direto pelos governadores e prefeitos, deputados e senadores, mas não para presidente. Então, na época dele, podia tudo. Poderia se eleger qualquer um, menos presidente. É óbvio que muitas coisas ficaram enraizadas na época do Figueiredo, né? Bom, o presidente Figueiredo teve que lidar com um dos momentos mais conturbados, pois a abertura política não foi bem recebida por grupos radicais de direita. Como sempre, uma boa parte interessante, né? A direita, ela consegue também ser dividida, né? E essa divisão permanece até hoje. Nós temos uma direita que é fadada a receber propostas e temos uma outra direita, como a gente já sabe, que é extremamente radical. Bom, as bancas onde eram vendidos jornais de orientação de esquerda sofreram atentados, bombas. Cartas-bombas foram encaminhadas em agosto de 1980 à Câmara Municipal do Rio de Janeiro e também para a sede, e eu me lembro bem disso, que nesta época eu estava sentada, né, num dos bancos da antiga Faculdade Cândido Mendes, ali na 1º de março, né? E eu vivi esse momento por conta de um dos meus professores ser filho de uma pessoa que sofrera na época o atentado, né? No caso que ocorreu com a OAB, que essa pessoa veio a falecer e outras ficaram com problemas de saúde seríssimos. E uma dessas pessoas, uma dessas vítimas, era nada mais nada menos do que a mãe de um dos nossos professores na cadeira de Direito. Bom, depois que houve esse atentado, no ano seguinte, 2 militares levaram uma bomba para explodir o Rio Centro. Eles são danados, hein? Onde se realizava um evento em comemoração ao Dia do Trabalho. Então, não há dúvida de que isso acontecera exatamente nas comemorações do Dia do Trabalhador. Imagine, né? 2 militares levaram bombas para que explodissem lá no Rio Centro. Vamos dizer assim, quanta falta de bom senso, né? Perdurou para que aceitassem uma proposta dessa. E parece que hoje a gente não vê muita coisa diferente, né? Até porque a bomba explode todo dia. É só, pá, ligou a televisão, o noticiário, né? Eu que assisto muito a TV Câmara, a TV Senado, né? É só ligar a televisão na TV Senado, TV Câmara, que daqui a pouco a gente vê aí uma bomba caindo aí em algum lugar, explodindo, só que ainda não matou, vamos dizer assim, as pessoas de uma forma figurada, porque na realidade 500 mil mortes acontecendo. Não deixa de ter sido ocasionadas por conta de uma bomba. Essa bomba é denominada de vacina que não chegou a tempo hábil, né? Então, não está sendo diferente. Se ontem nós tivemos uma bomba que explodiu no Rio Centro, matando pessoas, essa coisa toda, hoje nós temos 500 mil e tantas, né, criaturas que com essa bomba denominada de falta de vacina, né, nos leva a ver várias e várias famílias, várias e várias criaturas em situação de choque,
por conta dessa vacina, que a ausência da chegada dessa vacina não deixou de ser uma bomba. Bom, na economia, além das questões eminentes relacionadas à política interna, João Figueiredo precisou administrar uma crise econômica de um exaurido modelo adotado pelos governos militares. A crise do petróleo foi um dos principais obstáculos. Vejam bem, acaba de chegar o dono, né? Eu digo dono porque ele é síndico lá da passarela, né, da Sapucaí, acaba de chegar José Carlos Caetano Machini, né? Obrigado também, sempre que possível estarei prestigiando os seus eventos, as suas lives, e sempre dizendo para as pessoas o seguinte: quando vocês fizerem suas lives, né, quando vocês tiverem alguma proposta de trabalho, nos comunique, que o programa Falei Ponto e a professora Célia de Franco estará colocando à disposição as redes sociais para que vocês possam propagar o evento que vocês estejam administrando. É muito bom qualquer fala. Nesse momento, ela é boa para aclarar nossa mente. As pessoas às vezes pensam que não, mas quando se fala hoje de qualquer assunto, esse assunto passa a ser primordial. Não é desconhecido de ninguém o quanto eu debruço, né, com relação a conhecer e saber dos atos, dos fatos que estão acontecendo num nicho chamado carnaval. E Machini é uma das pessoas que a cada 15 dias se propõe a ter a presença de figuras do mundo do samba, do carnaval, para uma conversa amistosa. E eu fico muito incomodada, porque observo que as pessoas não valorizam. Umas não valorizam até mesmo pela própria vaidade, né? Tem pessoas que o sucesso do outro aborrece profundamente, inquieta. E eu percebo isso. Eu percebo que as pessoas, os amigos não valorizam o trabalho dos outros amigos. Raríssimos casos, né? Mas eu acho que todos têm lugar ao sol, e eu acho que se você tiver algum evento, né, que tenha um cunho cultural, eu estou à disposição para colocar nas minhas redes sociais, porque eu acho que é merecedor. Nós estamos em um momento que é preciso aclarar a mente. Nós estamos numa fase em que precisamos contracenar com o outro para fazer com que esse momento seja menos doloroso. Por mais, vamos dizer assim, com mais disposição que se tenha, por mais recurso que se tenha, esse momento é um momento de congregar, é um momento de se juntar. Mariana, beijo, espero que você esteja melhor dessa Covid. Esse momento, eu acho que tem sido o momento mais difícil na vida de todos nós. Então, vamos nos juntar, vamos procurar um saber do outro, vamos dar as mãos, porque, quem sabe, amanhã já não tenhamos essa mão para apertar, já não teremos mais essa voz para ouvir. Então, vamos fazer alguma coisa hoje em prol do nosso semelhante. Daí, se você tiver algum evento e quiser anunciar, as minhas redes sociais estão à vontade, porque é muito bom se juntar no momento em que a ordem é separar. Nosso juntar hoje tem que ser assim. E se é assim tem que ser, vamos fazer. Vamos inventar nossa live entre amigos. Vamos fazer um programa nosso. Vamos inventar, vamos bater um papo. Vamos sair dessa pretensão, dessa caixinha de dizer que já que fulano faz a live, não vamos assistir não, porque a gente não vai dar ibope para fulano, Beltrano. Que bobagem. Vamos viver.
Vamos parar com esse negócio de achar que somos pessoas que não temos que dar importância ao outro, mesmo sabendo que o outro tem importância. Vamos deixar dessa empáfia, tá? Vamos prestigiar os nossos amigos, sim, porque amanhã é tarde demais, aí ficam botando, ai, que saudade, ela era uma boa sambista, ele era um bom sambista, ele era um cara maravilhoso, mas garanto que quando o cara aparecia, que fazia um trabalho, né, que não gastava dinheiro de ninguém, ninguém apreciava, não é isso? Então, vamos dar valor aos nossos amigos, sim, né? Vamos ajudar o próximo, e eu estou à disposição. Na hora que alguém desejar fazer um trabalho, me dá um alô e eu estarei prestigiando, tá bom? Bom, com relação, voltando aqui ao nosso presidente Figueiredo, o coitado sofreu muito. Eu digo coitado não como um presidente, pelo contrário, porque eu sou Figueiredo de carteirinha, né? Até porque o irmão dele gostava de um samba, de uma beija-flor, e a gente, enfim, de vez em quando aqui na Tijuca se contracenava com o irmão dele, né? E com parentes próximos. Presidente Figueiredo, ele foi o militar à frente do tempo do militarismo. Ele sabia muito bem que ele tinha uma postura por ser um militar, mas que ele não podia exigir, eu entendo assim, que os outros fossem sua cópia por conta de cada um ter a sua trajetória. E é assim que eu via a postura do presidente. Bom, acontece que o petróleo o deixou um tanto quanto fragilizado, né? E por conta disso, a crise do petróleo foi um grande obstáculo no seu governo. A fim de escapar da dependência externa do petróleo, o governo criou o programa Pró-Álcool. Este programa consistia em buscar alternativas de combustíveis renováveis. Assim, o Brasil passou a ser o único país a ter carros movidos a álcool. Você sabia? Se você não sabia, é bom que você fique sabendo. Bom, e assim sendo, gente, o que acontece? Da mesma forma, foi dado prosseguimento à construção das usinas nucleares, em especial a de Angra dos Reis, aqui do Rio de Janeiro. Contudo, as obras, a forma dessas obras surgirem assim, diante de um progresso, né, avassalador, ela chegou um momento em que teve que ser abandonada por falta de recursos. Então, institui-se o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, como um banco que daria crédito às empresas brasileiras e iria financiar tão somente as obras públicas. De todas as maneiras, não foi possível conter a alta de preços e aumento de custo de vida que prejudicou muito a população mais carente. A inflação ela atingiu a bilhões de dólares em 1981 e o próprio BIP, que é o Produto Interno Bruto, estagnou. Bom, e aí nós estamos diante do fim da ditadura. Com a alta inflação e a paralisação da capacidade produtiva, os movimentos sociais acabaram por ganhar força. Isso é óbvio, né? Óbvio. Então, entre as principais mobilizações, esteve uma greve que durou 41 dias nas metalúrgicas da região do ABC, a metropolitana de São Paulo, né? Integrada pelos municípios de São Caetano, Santo André, né? E São Bernardo. Esses santos foram danados, né? Esses santos acabaram elegendo gente. Bom, isso é outra história. Os líderes do movimento foram presos. Entre eles, eu não preciso nem dizer, né? Porque eu acho que tem pessoas que ficaram mais presas do que governaram, pelo jeito, né? E
ainda em 1981 foi criada a CUT, Central Única de Trabalhadores. A participação popular nas eleições, né, para o Congresso e para os governos do Estado ocorreu em 1982. E aí nós tivemos o slogan Direta Já, para a escolha de um presidente da República. Apesar de uma intensa campanha realizada pela população brasileira, a emenda não foi aprovada. Por isso, Tancredo Neves chegou ao poder por eleições indiretas ocorridas no ano de 1985. Bom, por sua parte, o nosso general João Baptista Figueiredo se recusou a participar da sucessão e não entregou a faixa ao vice-presidente José Sarney, que foi empossado devido à doença de Tancredo Neves. Dizem, não sei se é verdade, né? Porque às vezes a gente fala as coisas, mas o que é bom mesmo é a gente falar algo que a gente saiba, né? Quando Tancredo Neves seria o presidente, foi acometido de uma enfermidade e que falam, né, que o manteram vivo até um determinado momento para que ele entrasse na história com uma data que fosse lembrada através, digamos assim, de um processo de querer manter essa imagem viva. José Sarney não é desconhecido de ninguém que o seu prestígio ali, Maranhão, Acre, é imensurável. Tanto é que hoje, quando nós chegamos ao Maranhão, quando chegamos ao Acre, parte do Pará, a gente percebe a presença da família Sarney em todos os segmentos, né? No Acre, os shoppings pertencem à família Sarney. No Maranhão, existe uma divisão entre um político famoso e a família Sarney. Então, o poder já de José Sarney sempre foi conhecido por conta de ter a sua família uma ascensão social muito grande nesses estados. Através vamos dizer assim, do impulsionamento, vamos dizer assim, para o lado financeiro, independente de qualquer coisa, eles já eram, a família Sarney já eram ovacionados antes mesmo de se, vamos dizer assim, se sedimentarem politicamente falando. E a posição de José Sarney assumir a presidência da República fora, vamos dizer assim, um ponto alto, vamos dizer assim, não só para Maranhão, para o Acre, para parte do Pará, como também para toda a região norte e nordeste, que acabava por ter que aceitar um presidente que movia a economia nesses estados. Isso aí é inconfundível. Acho que 1993, por lá eu estive lecionando e pude passar por várias cidades onde o comentário era: aqui se instala a família Sarney, ou seja, em todos os lugares nós encontrávamos a família Sarney. Bom, algumas frases do presidente Figueiredo ficaram, vamos dizer assim, na memória, né? Teve frases que houveram assim, e a massa contestando. Nilza, beijo, beijo. A massa contestava, né? Mas ele também dava umas tiradas interessantes. Ele um dia chegou a dizer: prefiro cheiro de cavalo do que cheiro de polvo. Quando isso aconteceu, né?
Beijo, beijo, Nilza. Olha que gracinha. Quando ele disse, prefiro cheiro de cavalo do que cheiro de polvo, é claro que a maldade política, ela aproveita, né? A maldade política é gozada, a maldade do ser humano. Ele aproveita qualquer momento e dali ele transforma a vida da pessoa. Isso é fato, né? E aí, quando ele diz, prefiro cheiro de cavalo do que cheiro de polvo, aí disseram que ele não era uma pessoa que gostava da classe menos favorecida. Ele não quis dizer isso. Ele quis dizer que existe um grupo de pessoas que não vale a pena. Então, o cavalo, todo aquele cheiro do cavalo é melhor do que conviver com certas criaturas, com certos indivíduos que acabam cheirando muito, muito mal, que não compara sequer ao cheiro do cavalo. Ele quis, de forma figurada, fazer uma abordagem sobre o comportamento humano. E isso acabou redundando em um problema muito sério, porque as pessoas sempre aproveitam qualquer fala para distorcer da maneira que assim o desejam, né? Bom, aí teve uma outra situação que ele passou a ser a persona não grata, quando ele diz o seguinte, quem for contra a abertura, eu prendo e arrebento. Ou seja, ele já bateu de frente também com um grupo de pessoas de direita, radicais, que eram a favor do militarismo e que sabiam perfeitamente bem que se houvesse uma abertura política, tanto civil como militar teriam os mesmos direitos. E se sabe perfeitamente bem que a cúpula militar não aceita, isso é claro, ele não aceita ser mandado por um civil. E a gente está vendo isso hoje, na atual conjuntura. A gente hoje está percebendo o quanto esse jogo entre civil e militar, ele é latente. A gente percebe exatamente o quanto o militar mostra a sua autoridade diante do civil e ele, nas entrelinhas, procura nos fazer entender que ele é um ser máximo, porque eu não utilizo a palavra superior. Superior é Deus e meus orixás, o resto é o resto. Todos nós somos iguais. Mas o militarismo, ele não aceita, por incrível que pareça, esse negócio de dizer, ele é flexível, ele é maleável, ele é isso. Não, não é. O militar, ele sempre se sobrepõe ao civil e ele quer que prevaleça a sua autoridade, e quando ele vê que ninguém está preocupado com a autoridade dele, ele se impõe e no final de tudo, né, eu sou um militar. É muito interessante isso. Bom, tem um outro texto que esse então é uma coisa assim muito importante. Ele fala, bom, o povão que poderá me escutar será talvez os 70% dos brasileiros que estão apoiando o Tancredo. Então, desejo que eles tenham razão, que o doutor, olha só, né, ele é o general, então desejo que eles tenham razão, que o doutor Tancredo consiga fazer um bom governo para eles e que me esqueçam. Ou seja, vai lá, faz a sua parte, me deixa em paz, porque eu acho que vocês não vão levar a melhor eu acho que ele pensou bem assim mesmo. Vocês talvez não levem a melhor no momento em que vocês tenham aí, eu acho que um civil que não vai poder fazer grandes coisas, e aí vão dizer, mas por que o civil não vai poder fazer grandes coisas?
não vai poder fazer grande coisa, porque quer queira, quer não queira, nós ficamos sempre presos a alguém que tenha que nos dar uma boa retaguarda. E essa boa retaguarda que a gente acaba tendo a necessidade de ter é a armada do nosso lado. E no momento em que a gente tem essa armada aí que garante, né, uma postura, vamos dizer assim, disciplinar, nós, entre aspas, ficamos sim nas mãos deles. É um ato muito interessante, né? A gente pensa que não, mas o militar, ele pensa que só ele tem a condição de nos guardar. Essa guarda que o militarismo assim demonstra, às vezes nos assusta. Nós estamos vendo hoje um país vivendo à beira do caos na saúde. Mas também o militar, por sua vez, se posicionando, nos mostrando que eles detêm ainda por todo sempre um grande poder. É uma coisa muito estranha. É uma coisa que a gente, por incrível que pareça, chega um momento em que nós percebemos o medo que temos com o militar no poder, mas o medo que temos também de ficar despatriado por essas armadas. Então é isso que muitas das vezes a pessoa dá um passo à frente e 10 para trás. E se fizermos uma pequena análise aí, a gente entra num total desespero. Aí vocês vão dizer, mas que desespero é esse? Porque a gente está vendo que a democracia, ela está sendo, vamos dizer assim, quase que sufocada, com base em tudo que vem acontecendo. A maior prova disso é quando se tem uma CPI, né, que é uma comissão parlamentar de inquérito, né, que é a CPI, e essa CPI, eu fico analisando, a CPI ela vem para mudar não, porque ela não vai mudar nada, ela vem para esclarecer, e esse esclarecimento da CPI para, vamos dizer assim, para os patriotas, para nós brasileiros, ela fica fragmentada quando se pede o pronunciamento de A, B e C, e A, B e C sequer dá uma resposta. Isso aí é prova, primeiro, é prova de um poder que ultrapassa ao direito do outro de ter uma resposta de um fato que está latente. Esse momento nosso agora é um momento em que o desespero é total, mas que nós estamos, eu acho que até com medo. É isso que eu estou vendo. Nós estamos com medo. Nós estamos ainda, parece que vivendo 1800 antigamente, que nós temos é como se nós estivéssemos acorrentados. É como se nós estivéssemos vivendo, aí quando eu digo que fomos liberados e não fomos libertos, é como nós estivéssemos ainda vivendo um momento escravocrata. É um momento em que nós somos seres livres, que fomos à urna votar e que fomos responsáveis, e isso fica bem claro, já disse, não sou de direita nem sou de esquerda, não se preocupem, mas o fato concreto está aí. Nós fomos votar e aí ouvia-se o discurso entre A e B, como eu não quero A, eu vou votar em B. Por que eu então não votei num C para que eu ficasse livre de A e B? Mas não, eu votei, quando eu digo é de forma ampla, né? O povo vai e vota em alguém que já é figurinha carimbada.
Se nós tivéssemos, na época, né, uma observação, um olhar mais clínico, teríamos que colocar um ser que não fizesse parte de nenhuma bancada governamental. Teria que ser um ser neutro, e esse ser neutro, a gente realmente implementar a entrada desse ser neutro nesse cenário de cartas marcadas. E por conta disso, numa falta de sorte, surge a pandemia. Esse momento pandêmico, ele cria uma insatisfação que às vezes eu me questiono. Será que a pandemia, para o Brasil, não foi um momento de se abrir mais os olhos? Não foi um momento para que que sou eu, aí no caso eu, Célia, que sou um ser apolítico, tenho que entender que não posso estar em cima do muro e tenho que tomar uma postura para poder fazer com que o meu país volte a ser pelo menos visto, mesmo como pobre, mas com dignidade diante de outras nações? Será que esse não é o momento de eu repensar os meus valores em prol de uma sociedade que clama por saúde, por justiça, por trabalho, por transporte? Isso tudo, talvez sejamos nós, com a pandemia, atores que precisamos sim refletir, definir e reconquistar esse espaço que me parece que a cada dia está sendo perdido. A pandemia, ela chega de forma avassaladora. E ela, eu não digo que ensine, porque eu também já cheguei à conclusão de que a pandemia já não ensina nada a ninguém. Sabe por quê? Aí vocês vão dizer, mas por que não ensina? Não ensina porque o ser humano, ele parece que ele não quer aprender mais nada, não. O ser humano, ele está o tempo todo à disposição, digamos assim, de falas momentâneas, né? Essa fala momentânea que nos sufoca. Repetindo o discurso do presidente Figueiredo, né? Estão aí pleiteando uma democracia, né? Deus queira que saibam exatamente fazer alguma coisa com essa democracia. E é verdade. Olha aí a nossa situação, olha aí o nosso problema, a nossa problemática. Bom, João Batista de Oliveira Figueiredo, ele foi um geógrafo, né? Foi na linha o 30º presidente do Brasil e ficou do ano de 1969 a 1985. Nasceu em 15 de janeiro de 1918 e faleceu num dos piores dias, que eu digo, que é aquele dia que a gente não vai esquecer nunca, porque trata-se de uma data que a gente comemora, né? Então, o presidente Figueiredo falece no dia 24 de dezembro do ano de 1999, né? Seus filhos, Paulo Renato de Oliveira Figueiredo e João Batista Figueiredo Filho, né? Esse João gostava da beija-flor. Ele era filho também de um militar, né? E passou muito lá por Realengo, né? Nossa Senhora, que coisa bonita a gente perceber, né? E saber que estivemos tão próximo, né? De ver toda a trajetória, né, dessa figura. Eu acho que ao longo desses anos todos, meu modo de pensar,
meu modo de agir como figura humana, eu acho que esse foi o presidente que chegou com o seu soldo de militar, governou o Brasil e morreu nas suas dependências em São Conrado com o seu soldo militar. Ou seja, ele não utilizou da condição de presidente para lograr grandes êxitos financeiros. Essa criatura, entendo eu, que em momento algum fora manchete de jornal com escândalos, né? Foi uma pessoa, foi um ser impoluto. Foi um militar digno, sim. Foi uma figura que cumpriu com seu papel de cidadão. Ele soube ser um excelente militar, ele foi um excelente aluno, ele foi um excelente militar e não foi melhor presidente porque ele, por incrível que pareça, ele abriu, né, as portas do Brasil para aqueles que estavam em exílio. Então, ele foi de contra a tudo aquilo. Tá bom, estava em reunião, você é famoso, o que eu posso fazer, machinho? Mas tudo bem, eu fico feliz com você. Você dá as piadinhas, depois olha de novo. É igual a Lu, vai no trabalho. A Mônica, coitadinha, nem tá podendo. Vai, volta, não sei o quê. Mas tá bom, eu fico feliz com vocês, porque só em ver o rostinho de vocês... É famosa sim, Lu, claro. Todos nós somos famosos, porque todos nós temos e fazemos parte de uma família, de um grupo que nos ama. Então, somos famosos, sim. Luciana Monteiro, Nilza, José Carlos Caetano, né, Josiane, enfim, todos nós somos famosos, cada um dentro da sua performance, né? Então, posso dizer para vocês que, com toda sinceridade, o presidente Figueiredo, ele abre as portas mesmo para aqueles que foram deportados, aqueles que foram mandados embora do seu país, né? Esse homem propicia a anistia, este homem morre apenas com o soldo de militar, sem nenhuma vergonha, sem nenhum filho em cargo político para aparecer estampado lá, que assumiu a cadeira disso, a cadeira daquilo. Ele não teve nenhum filho com pretensão diplomática, ele não teve nenhum filho sentado numa cadeira do BNDES, de uma Petrobras, enfim, não. Né? Ele soube muito bem separar a posição de ser humano, pessoa civil na sua residência, com o militar, com o general que ele era. Então, se puder dizer que uma postura digna, né, de um presidente da República, João Batista de Oliveira Figueiredo, a esse sim, vai toda a minha honra, todo o meu carinho, todo o meu respeito, porque nós precisamos sim ter um cargo, mas nunca deixar que este cargo faça de nós um ser, um tom acima daqueles que estão à nossa volta. Então, este presidente. E aí, as manchetes de quando em vez diz que ele morreu na pobreza. Ele não morreu na pobreza. Ele morreu com o soldo de militar, de general que ele era, sem querer se meter na alta sociedade para poder dizer que ele gastou milhões, né? Que ele se usou. Se usou. Quando eu digo se usou, ele se usou, né? Para poder dar e causar benefícios aos seus familiares, o que não aconteceu, e escândalos, realmente ali não se tem o que falar. Portanto, o meu carinho, o meu respeito ao presidente, à família do presidente Figueiredo, e dizer que eu o tenho no coração,
né? João, que frequentava de quando em vez a Beija-Flor de Nilópolis também, e circulava pela Praça Sans Pena, pela Tijuca, pela São Xavier, como simples mortal, sem estar preocupado em dizer que ele era filho do presidente Figueiredo. Quem sabia, sabia. Quem não sabia, passava batido, estava tudo certo. É claro que quando ele chegava numa Beija-Flor, ele era o filho do presidente Figueiredo. Ali era outra história. Ali era, vamos dizer assim, trocas, digamos, de manchetes. Mas fora isso, uma pessoa simplória, uma família simplória, seus netos não estão nem aí para sair dizendo, olha, eu não. Então, isso é bonito. O bonito é ser e não querer aparecer. Mas eu gosto de aparecer, né? Então, dizendo que tá aí o meu artigo, né, publicado pelo Grupo Machine, né? Prêmio Machine. Obrigado a Kátia Calisto, obrigado ao José Carlos Machine, né? Que também acolheu o meu artigo e que este artigo foi publicado, acabei de receber hoje, e dizer que estou sempre à disposição, porque eu gosto de quando em vez, né? Quando alguém me chama, né? Tem aquela música, foram me chamar, eu estou aqui, o que é? Então, eu estou aqui, me chamou, eu estou aqui. E amanhã, vamos falar de Minas Gerais? Vamos falar daquele pãozinho de queijo? Vamos saber o que aconteceu lá no Triângulo Mineiro? Vai valer a pena, né? Então, fiquem aí ligadinhos, porque amanhã nós vamos falar de Minas e hoje já eu tô saindo aí, dando uma volta por aí, né? Porque eu acho que já cheguei à conclusão de que o melhor dia para se passear é segunda-feira, porque segunda-feira as pessoas já começaram para os seus trabalhos, aí o shopping fica vazio, o restaurante fica vazio, fica tudo certo, né? Não se esqueçam, hein? Água, sabão e gel e máscara. E avisa o vizinho do lado, se ele não tomou a segunda dose, que uma espetadinha não faz mal. O que faz mal mesmo é a gente ter a sua falta por conta de você não ter tomado essa vacina. Não escolha a vacina. Informe os seus vizinhos, os seus familiares. Não precisa escolher a vacina. O importante é se permitir. Tá? Então, tome sua vacina, indique e não esqueça. Água, sabão e gel. E a máscara também. Vacina? Oh, yes, sim. Fiquem com Deus. Nilza, muito obrigado. Josiane, um beijo para você. Lembranças para o marido e aquele abraço bem apertado nessa criança linda, maravilhosa. Machine, muito obrigado. Lu Monteiro, bom saber que você está bem, porque afinal de contas eu não tenho notícias de você, né? Suas, né, aliás, mas estou vendo que você está bem e eu fico muito feliz por você estar aí convivendo, né? De vez em quando mandando seus likes, porque eu sei que você trabalha com todos vocês, né? Esse horário não é o melhor horário, né? Mas mais tarde o pessoal fica vendo e isso me deixa bem satisfeita. E vem aí novidades, né? Quem sabe até março vem aí algo muito grandioso e que está me enchendo de orgulho. Machine, grande beijo aí. Lu, obrigado por tudo. Nilza, como sempre, você presente, né? E Josiane, boa semana, curta bastante e vamos viver em paz, porque eu já entendi muitas das vezes que o silêncio nos remete a alguma coisa que não se pôde falar. Grande beijo aí e até amanhã, porque o estado é Minas Gerais. Vamos dar uma passeada por lá para saber o que acontece ou o que já aconteceu no Triângulo Mineiro. Conto com você amanhã de 11 ao meio-dia e recomende, compartilhe com seus amigos para que eles deem um like, enfim, para que eu saiba que vocês estão aí. Fiquem com Deus, até amanhã, se Deus quiser. Vamos passear, porque a vida foi feita de bons momentos e se a gente não viver, amanhã, quem sabe, a luz apaga, a cortina fecha, o espetáculo não mais continua. Então, antes que isso tudo aconteça, vamos viver. Grande beijo para vocês e muito obrigado, tá? Boa semana. Até amanhã, se Deus quiser, no Falei e ponto. Tchau. Até amanhã.